pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, aproveite aí para se inscrever, dê aquele like aí para nos ajudar, compartilhe o nosso vídeo, clique no sininho para receber as próximas notificações. O assunto de hoje é gráfico. Vamos aprender a como fazer um gráfico nas versões mais recentes do Delphi. Então, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso gráfico. Primeiro, eu quero explicar para vocês o seguinte. Observe que eu já tenho aqui uma query contas a pagar. Vou clicar nela com o botão direito e vou clicar em Field Editor. Observe que eu não tenho nenhum campo adicionado. Vou fechar e vou pedir a propriedade dela aqui para a gente analisar. Vou teclar F11 e vou descer até SQL e clicar aqui nesses 3 pontos. Veja, aqui está a minha consulta SQL que eu pretendo adicionar ao gráfico. Então eu vou pegar o mês, vou pegar o ano e vou pegar o total da conta, certo? Das contas a pagar. Só está com o nome conta aqui porque a minha tabela contas a pagar tem apenas o nome conta, certo? Onde o saldo for maior que 0. E eu quero também que o vencimento seja do ano atual. Aí eu vou agrupar pelo mês, vou ordenar pelo mês. Porém, essa query aqui, se eu executar ela da forma que está aqui no MariaDB, vai dar erro. Porque o MariaDB entende o seguinte, porque quando eu faço isso aqui, ó, eu adiciono nos campos aqui, ó, ao Field Editor, o MySQL vai funcionar de boa. Porém, o MariaDB vai interpretar que esses campos aqui são inteiro, certo? E não string. Aí vai dar um erro de conversão. Então, para evitar fazer uma SQL maior do que essa, bem mais complicada, eu fiz essa SQL simples, aí eu pego o resultado dela e alimento um dataset, que você vai ver agora como que a gente vai fazer o dataset. Então, eu vou excluir esses campos, não vou alimentar eles vão ser criados em tempo de execução. Sendo assim, se eu estiver usando o MariaDB, ele vai criar de acordo com as normativas do MariaDB. Se eu estiver usando o MySQL, ele vai criar de acordo com as normativas do MySQL. Então, eu vou excluir estes campos e eles serão criados em tempo de execução. Sendo assim, cada banco vai criar de acordo com a sua interpretação. Se eu estiver usando o MySQL, será criado no padrão MySQL. Se eu estiver usando o MariaDB, será criado no padrão MariaDB. Então, eu vou selecionar e vou deletar. Agora, como eu já tenho uma query com as informações que eu preciso, que será executada em tempo de execução, eu vou então criar um dataset para me pegar as informações da query. O dataset, eu vou partir do princípio que vocês já sabem criar o dataset, correto? Eu vou clicar aqui em Data Access para nós criarmos o dataset. Clico aqui em Cliente Dataset e adiciono ele aqui na tela, certo? Clico 2 vezes nele e vou adicionar o field, por exemplo, new. Vou dar um ID para ele e vou dizer que ele é do alto incremento. Não vai ter nenhuma relevância para nós esse campo, mas eu vou deixar desta forma. Vou adicionar um segundo campo do tipo mês. Este campo, vou alimentar ele como inteiro. O campo mês, vou alimentar como inteiro, integer. E vou criar um campo chamado mês, underline, ano. Esse aqui eu vou colocar como string, porque eu vou fazer o seguinte, eu quero que fique dessa forma, janeiro barra 2021, aí fevereiro barra 2021, então eu quero que fique desta forma, por isso eu vou criar esse campo chamado mês e ano. Aqui tem quantos caracteres? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou colocar apenas 8 caracteres aqui, certo? Vou dar um OK. Vou clicar em New Field novamente e vou criar o campo total, que vai ser do tipo float. Ele vai receber valores aí, ok? Pronto, criei os campos que eu desejo ao meu dataset. Vou fechar, vou clicar nele com o botão direito e Create Dataset. E aqui eu vou dar um nome para ele, certo? Posso teclar F11 aqui, ó, e dar um nome para ele. Porém, eu vou cancelar porque eu já fiz o meu dataset. Qual é a outra observação que eu vou fazer aqui? No dataset, eu vou indicar qual é a ordenação e vou dizer que é pelo mês. Eu quero que ele ordene pelo mês. Pronto, ele vai ordenar pelo mês, certo? Só que eu já tenho meu dataset aqui, ó, criado, ó, que eu coloquei com o nome contas atual. Observe aqui, ó, contas atual, com a mesma estrutura do dataset que nós acabamos de criar. E coloquei também um data source aqui para ele, ó. O data source fica aqui, ó. Vocês vão clicar, certo? Aí vocês adicionam ao formulário aqui. Depois vocês vão vir aqui no objeto inspector e vai pesquisar em dataset e ligar ele ao
ao cliente dataset, certo? Vai ligar ele aqui, ok? Beleza. E eu coloquei aqui um DB-Grid para vocês observarem como que vai ficar as informações no DB-Grid. E eu já tenho até o gráfico aqui, só que eu vou excluir esse gráfico, certo? Vou excluir, pronto. E nós vamos pesquisar aqui, ó, DB Chart, que é o gráfico do Delphi, ó, Entity Chart aqui, ó, certo? Vou clicar na tela aqui, ó, ele vai trazer para mim. Eu vou colocar ele o maior possível aqui na tela. Inclusive, eu vou clicar no objeto âncora dele, ó, pesquisar aqui, Anchor. Pronto. Eu vou ancorar ele para ele crescer conforme meu formulário. Vou dar 2 cliques nele e vou adicionar a série. A primeira série aqui é onde vai ter as minhas informações. ADD série. Vou escolher esse tipo de gráfico, certo? Serve aqui, ó. Vou clicar aqui novamente e vou clicar na primeira série. E vou clicar em Data Source, ok? Agora eu vou pesquisar aqui, ó, em Dataset. E aqui eu vou informar a minha query ou o meu cliente dataset. Como eu uso do banco de dados, eu vou optar pelo dataset para evitar qualquer erro. Então eu vou colocar aqui CDS atual. Pronto. Em label, eu vou dizer aqui que eu quero o campo mês e ano. E no total, o total. Pronto. Apliquei aqui, ó. E observe, vamos executar agora para ver como que ficou o nosso gráfico. Vou dar um run para compilar e vamos aguardar aqui como que ficou o nosso gráfico até este momento. E observe que eu já alimentei aqui o dataset, ó. Janeiro, fevereiro, tá de janeiro a outubro. Aqui, ó, fevereiro, março, abril, aí maio, junho, aí outubro, ó. Então, meu dataset está alimentado desta forma aqui. Vamos ver agora como que vai ficar o gráfico, ó. Vou clicar em gráfico e observe como que ficou o gráfico. De janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e outubro, porque eu não tenho conta em julho, agosto, eu não tenho contas aqui, então ele pulou por isso, certo? Só que nós temos um problema aqui, ó. O mês está aparecendo embaixo e está aparecendo em cima. E eu quero que apareça em cima aqui o total. E eu quero também remover estas informações aqui lateral, ó. Eu não quero essas informações aqui para não confundir o cliente, ok? Então vamos fazer isso agora. Eu vou sair do sistema. Vou clicar 2 vezes aqui no gráfico, ok? E vou aqui na séries, clicar em Mark, certo? E aqui eu clico em texto, ó, text. E onde tem aqui estilo, eu vou clicar e vou dizer value, ok? Agora vamos ver desta forma aqui o que mudou lá. E vou compilar o projeto novamente. Observe que o dataset já está com as informações e agora eu vou ver como que ficou o gráfico. Eu vou clicar em gráfico de contas a pagar e observe que agora eu tenho o mês embaixo e o valor em cima, ó, da forma que eu quero, correto? Agora nós vamos remover estas informações aqui, ok? Vou sair do sistema. Vou clicar 2 vezes no gráfico e vou clicar nesta opção aqui, ó, Axis, no gauge aqui, ó, ok? E tá left aqui, ó, observe que left, ó, left axis. Tá vendo um zerinho aqui, ó? Eu vou dizer visível aqui, falso. Eu vou desmarcar isso aqui, ó. E observe que ele, se eu marcar, ele volta. Se eu desmarcar, ele some. Vamos ver como que ficou agora. Vou compilar novamente o projeto. Observe o dataset preenchido e vamos ver como que ficou o nosso gráfico agora. Vou clicar aqui. Observe, eu não tenho mais as informações aqui na lateral esquerda, certo? Então, está ficando de acordo com o que eu quero. Porém, eu quero mudar a cor desse gráfico. Eu quero deixar uma outra cor, mas eu quero uma cor fixa. Então, vamos ver como fazer isso agora. Vou sair novamente do sistema. Vou clicar 2 vezes aqui no gráfico e aqui em séries, que já está selecionado, ó, vou clicar aqui em série 1 e aqui eu tenho uma cor, ok? Vou clicar em cima da cor e vou escolher uma outra cor, certo? Vou dar um ok e fechar aqui no close e vou compilar o projeto novamente. Agora vamos ver como que está o nosso gráfico. Observe que o dataset já está preenchido. Vou clicar no botão contas a pagar este ano. Pronto, o nosso gráfico agora já possui uma outra cor. Mas o seu cliente aí pode pedir que cada cor desta seja diferente uma da outra. Então vamos fazer este procedimento agora para ver como que faz para mudar isso daqui lá no nosso código fonte. Vou sair do sistema novamente. Vou clicar 2 vezes aqui e onde tem aqui, ó, a cor, vou clicar em série 1, certo?
cliquei em série 1 e ao invés de selecionar uma cor, eu vou marcar essa daqui, ó, Color Ears. Ele vai preencher as cores automaticamente. Ele vai fazer um gradiente de várias cores para cada gráfico. Vamos ver se realmente vai acontecer isso. Vamos então clicar no Close e vamos compilar o nosso projeto novamente. Certo. Vamos ver agora novamente o teste de gráfico colorido, né? Então, aqui já está preenchido as informações que eu preciso. Vou clicar no botão Contas a pagar este ano. E observe como ficou o nosso gráfico. Quando você posiciona aqui, ó, no gráfico, ele já mostra aqui na legenda, certo? Também, se você selecionar a legenda, ele já mostra qual é o gráfico, ó. Então, posicionou no gráfico, ele mostra na legenda. Posicionou na legenda, ele mostra no gráfico, certo? Então, o gráfico agora está ficando de acordo com o que o nosso cliente pediu. E observe aqui que eu tenho um título, ó, Contas a pagar ano 2021. Vamos ver como que eu fiz para aparecer esta informação aqui lá no nosso código-fonte. No código-fonte, pessoal, eu vou clicar no botão Contas a pagar e eu verifico se o gráfico está visível. Se ele não estiver visível, então eu entro aqui e faço a pesquisa, certo? Por quê? Porque eu criei essa regra aqui, é o seguinte, para que o cliente, quando ele abrir o sistema, ele não vê logo o gráfico branco. Então, eu clico aqui na propriedade do gráfico, ó, tecla F11, em visível, eu coloco false aqui, ó. Então, toda vez que ele abrir o sistema, o gráfico não será mostrado. E aí, quando ele clicar no botão, ele verifica se o gráfico está visível. Se não tiver, aí ele vai dar continuidade. Ele vai limpar essa série, ou seja, ele vai limpar as informações que já tem lá, para não ficar duplicando informações. Então, nós precisamos limpar. Eu vou colocar aqui, ó, séries clear, certo? Aí eu abro a query, contas a pagar, eu abro ela, fecho e abro para vir as informações que eu quero. Se não for vazia, eu limpo aqui o dataset, posiciono no primeiro registro da query e faço um laço nela aqui, ó. Enquanto não chegar ao final, eu coloco aqui um applicate processo mensagem, que é para não congelar a tela, e dou um insert no dataset. E vou ler na query, ó. Se o campo lá que está vindo dela for 1, então eu vou informar no dataset que o mês é janeiro, e eu vou montar no dataset mês-ano, ó, janeiro do ano atual, certo? E no total eu alimento o total. Se for fevereiro, é o mesmo procedimento. Se for março, o mesmo procedimento. E assim eu faço até chegar o mês de dezembro. Então, se o que tiver vindo lá da query, o mês for 12, então é dezembro. Aí eu coloco aqui no dataset, ó, 12, e no dataset mês-ano eu coloco 10 barra do ano atual, que é 2021, a data do seu computador. E quando ele passar pelo final aqui do último registro, ele vai sair do laço. Aí eu verifico se o dataset estiver editando ou inserindo, que ele faça um post, que ele grave aqui, ó, certo? E agora eu venho aqui no título do DBChart, ó, no título do gráfico, certo? E dou um clear no título dele. E aqui eu informo o título que eu quero que apareça lá. E aqui eu dou um visível nele, ó. Coloco ele visível para o nosso cliente. Então é desta forma aqui que eu monto o meu gráfico. Mas esse título também eu poderia colocar ele fixo lá no próprio gráfico, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Clica 2 vezes no gráfico e aqui eu tenho a opção título, ó. Observe, ó. Aqui eu colocaria o título que eu quisesse aqui, ó. Só que ia ficar fixo, né? Então, para não ficar um título fixo, eu resolvi colocar desta forma aqui, certo? Pessoal, vou dar mais uma dica para vocês, ó. Vou mostrar aqui o nosso gráfico novamente, como que ele está neste exato momento. Observe, aparentemente estaria perfeito, porém, observe aqui, em outubro nós temos 300, certo? Não temos a vírgula 00. 3.840, não temos vírgula 00. 7.238, não temos vírgula 00. Então, nós precisamos deixar o nosso gráfico perfeito, para que o nosso cliente não venha fazer reclamação. Vamos ver então como adicionar um padrão a este campo aqui, para que ele sempre seja preenchido de forma monetária, em reais, ok? Vamos lá então no nosso código-fonte. Então, vamos clicar 2 vezes no gráfico novamente, vamos clicar em séries, na guia geral, e aqui, ó, onde tem values, e por exemplo, se tiver um valor lá, tipo 7.236,00, então, para que fique neste formato, você precisa colocar uma máscara aqui. A máscara seria essa daqui, ó, hashtag, ponto, hashtag novamente, 0,00. Esta máscara aqui é que vai permitir o formato correto da nossa numeração lá do nosso gráfico. Vou clicar em Close e vou compilar novamente o projeto para que possamos fazer o teste.
veja, o nosso dataset já está preenchido, certo? Então vou clicar em contas a pagar para que possamos ver o resultado aqui da nossa configuração. Pronto. Agora sim, está no formato que nós realmente queríamos que ficasse, né? Vírgula 00, se fosse acima de 1000, ponto, ok? Tá aqui, ó, 19.228,99, 7.238,00, 300,00. Então aqui está o formato que nós queríamos que ficasse a nossa numeração em relação ao valor das nossas contas. Embaixo nós temos o mês e o ano, e em cima nós temos o valor daquele mês, daquele ano. Bom pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, dê aquele like para nos ajudar. Por hoje é só, obrigado e até a próxima oportunidade.